Jogador fez besteira. Cara, tá na mesma onda do enfrentou a criatura mais forte, tá na mesma onda do quer sacanear, tá na mesma onda de todos esses. Então eu vou falar bem rápido. Cara, é um sofrimento para o mestre. É um sofrimento para o mestre. É um sofrimento para o mestre ter que matar um personagem porque o Ladino falou que tem um alçapão com espetos ali. E o cara falou, não, então faz o seguinte, eu vou ali. E é impossível para que ele vá por ali. Sabe? Eu não tô falando do cara ter falado que tem a armadilha e pelo personagem saber que tem uma armadilha, ele pode simplesmente se considerar que ele desviou da armadilha, ele não passou pelo lugar da armadilha. Mas tem situações em que você fala que não dá. Por isso, vou falar do Brunão de novo na última sessão. Quando ele avistou, ele não morreu, lembrando, mas é um exemplo. Nas minhas mesas, Jesus sabe que jogou presencial. Marcelo nunca jogou presencial. Mas Jesus sabe que muitas das vezes eu deixo o jogo rolar paralelo ao que eu estou narrando. Então eu estou narrando pro Marcelo, Jesus está falando com a Sayuri, está falando com o Chico, está falando com alguém, coisas da história. São jogadores experientes, cara. Às vezes eles rolam testes sem eu nem saber o que está acontecendo. Porque a história está progredindo ali. Ela só vai acontecendo. Então, por isso acontecer muito fácil nas mesas, que tem jogadores experientes, eu também considero que quando você está fazendo o roleplay, o que você fala é o que o personagem fala. Então, a entonação, o jeito, a informação que você está transmitindo, isso tudo faz parte. Então, se você fala mais alto, mais baixo, se você fala uma coisa que não era para ser dita, eu considero, porque isso é chamado de ato falho. Tá? Então o que acontece? O Brunão estava lá vigiando a passagem. A Cuca estava vindo. O que ele falou? Ele falou assim: galera! Na mesa. Galera! A bruxa tá vindo! Ele gritou, ela tava a 9 metros dele. Automaticamente. Nem pra falar que já chegou o disco voador, né? Tipo, eu sou também só um passarinho. Ele nem pra disfarçar. Ou seja, cara, isso é uma tremenda de uma besteira. Bobagem, ele não se atentou, ele se levou pelo calor da emoção. E eu considero que esse calor da emoção também é do personagem, porque é um personagem de nível baixo, porque é um personagem que tá começando as aventuras fora, porque é um personagem que tá cagado de medo da criatura que é mais forte. Então, eles fazem isso. Às vezes é porque o cara não tá prestando atenção no jogo. Você falou, ó, se você for nesse corredor aqui da direita, você tem 3 caminhos. Voltar, que não é uma opção. Avançar pela esquerda, onde você vai para o desconhecido, ou ir para a direita. Só que o Ladino já falou que se for ali, tem uma armadilha que vai desmoronar tudo. Não, beleza. Aí o que o feiticeiro fala? Não, galera, eu vou fazer o seguinte, eu só vou ali então para a direita para ver se tem alguma coisa lá. E entra. Besteira. Já está sabendo que aquilo ali não era para ser. Não está prestando atenção. Você vai pedir, não, faz um teste de armadilha, você vai fazer isso? Se o cara simplesmente sabia que estava lá, sabe que tem lá, sabe que foi feito, parou-se a história para analisar, ou seja, o cara realmente está desatento, ele está querendo ir para lá. E aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que falar, não, peraí, faz o teste, você não lembra não. Então você vai ter que ficar agindo para ficar corrigindo. Então quando você tem jogador que faz muita besteira, você como mestre, como narrador, você tem que ter esforço dobrado, porque você vai ter que narrar para todo mundo e narrar 2 vezes para essa pessoa, porque você vai narrar o certo e depois narrar as correções que tem que ser feita. Por quê? Senão você vai matar o cara. Porque o cara sabe, mas ele não presta atenção, ele não vai e tudo mais. É, aquilo que você falou, né? Entra na nuance de fez besteira ou porque não tava prestando atenção, ou porque é inexperiente. E aí, pô, matar o cara por conta disso, muitas vezes é uma morte boba, igual aquela no passado que a gente tava falando. Exato. Então, muitas vezes dá pra dar uma aliviada, dá pra dar até uma sugestão off-game, né? Igual na situação que você falou. Tipo assim, o Brunão foi e gritou. Você fala assim, cara, você vai gritar, ela tá a 9 metros de você. Então dá tempo dele dar um retcon ali, né? Fala assim, não, peraí, então eu não vou gritar não, vou fazer um assoviozinho assim, imitando um passarinho que a gente já combinou. Então, é uma coisa que ainda dá pra remediar nesse nível de besteira, assim, que foi uma desatenção, que foi uma inexperiência, principalmente inexperiência, né? Jogador novato muitas vezes sofre com isso. Inexperiência eu passo pano total.
E de experiência não tem Agora essas problema, puta velha que você bota na mesa aí não dá, né, Vermelho? não. Não dá, o cara joga comigo, só que ele joga comigo... O mais bobo aí tem 16 anos de mesa. Só que o Brunão joga comigo já tem 16 anos, cara. É isso, eu chutei, mas acertei. Ele era Bruninho na época ainda. É, com certeza. E essa imagem que eu coloquei aí é um exemplo disso. Pra quem não sabe, essa é uma cena do primeiro Kung Fu Panda, onde ele quebra o vaso das 1000 almas. São almas de guerreiros de uma grande batalha que estão aprisionadas aí. Se fosse um troço prejudicial, ele teria morrido. Só porque foi mexer no negócio que não era pra mexer. Falo pros meninos sempre, já falei isso algumas vezes. Eu tava ouvindo uns vídeos dos velhos agora pra fazer uma edição. E eu já falei essa frase algumas vezes. Né? Não pode punir o personagem pela burrice do jogador. É ruim punir o personagem pela burrice do jogador. A culpa não é do personagem. Então, assim, eu sou muito a favor de, às vezes, dar esse toque. Às vezes o jogador é mais experiente também, assim, sabe? Só que, assim, é claro, você faz isso dando aquela zoada, né? O cara Sim. fala assim, eu vou fazer tal coisa. Você fala assim, deixa eu te falar uma coisa. O seu personagem tem inteligência 16. Você é um mago. Você sabe o que acontece se você tacar fogo dentro desse celeiro de feno. Você sabe o que vai acontecer com você se você fizer isso nesse momento. Só pra você ter ideia, quando eles estavam lutando com a Cuca, eles decidiram correr da Cuca. E eles foram pro meio do mato. Aí eu pedi pro Líbio, falei, Líbio, cadê aquela musiquinha que você tava mostrando pra mim ontem? Que eles estavam correndo pro mato e começou a tocar aquele... Fireball! Porque, cara, você tá correndo do mago, velho. Nossa senhora. Não, mas eu sou muito a favor. Mortes evitáveis. Jogador burro. Sempre. Ó, Vieira, ó, meu último personagem perdeu o braço e o machado. Não tinha mais nada para bater. Pulei no dragão, montei nele e falei, Iha! Morri feliz. A morte você já tem, agora você vai pro épico. Você abraça a situação, é assim que funciona, cara.